Deus abençoe vocês demais e cada um que está aqui, né? Porque Deus tem nos preparado para viver algo sobrenatural, e é isso que eu queria ministrar hoje, nessa manhã, porque aquilo que Elias viveu foi algo do homem ou foi algo que só Deus pode fazer? Só Deus, né? E quem quer viver aquilo que só Deus pode fazer na sua vida, amém? É para isso que nós estamos aqui buscando ao Senhor, porque Ele realmente tem uma promessa para nós, de nos fazer andar sobre as nossas alturas. Isso significa, meu irmão, que aquilo que Deus tem para você experimentar, viver, vai além daquilo que nós, que somos capazes de viver sozinhos. Por isso precisamos caminhar com Ele, para realmente ir além daquilo que é a nossa capacidade, amém? E eu queria... Já lemos muito sobre Elias nesses dias, né? Então eu não vou começar lendo 1 Reis 18. Eu termino lá, amém? Debaixo da promessa, encerrando a campanha hoje. Mas eu queria te levar a ver aquele que é o princípio de tudo, né? Aquele por quem nós fomos alcançados. Quem é esse homem? Dá uma chance para você, né? Começa com J e termina com S, né? O nosso Jesus. Afinal de contas, é por meio dele que nós estamos aqui hoje. Então eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 3. Eu vou ser breve aqui, nós vamos encerrar aqui até 11h30, vou me controlar aqui, amém? Para que até 11h30 a gente já tenha orado, já tenha ungido. Você não vai sair daqui hoje sem receber uma unção sobre a tua vida, declarando fogo de Deus agindo em teu favor, em nome de Jesus, amém? Então nós vamos ungir todos aqui nessa manhã. Quero que você não vá embora antes disso, tá bom? Então, em João, no capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Coloque a mão sobre a sua Bíblia ou no seu coração, vamos orar por esse momento. Senhor, nós queremos colocar essa palavra, a tua palavra, diante da igreja do Senhor, para que possa nos levar a crescer, a conhecer o teu propósito, a viver aquilo que realmente é promessa do Senhor para nós. Fala conosco nessa manhã, prepara o nosso espírito como igreja do Senhor, para que possamos alcançar a maturidade que o Senhor tem para nós, filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? O que Deus tem para nós é algo realmente maravilhoso. E aqui em João, nós vemos que um homem, que era uma autoridade entre os judeus, um fariseu, que a palavra diz que eles conheciam muito da palavra, né, da letra, mas havia algo que faltava, que era entender através da revelação do Espírito de Deus. E Jesus então foi questionado por aquele homem fariseu, chamado Nicodemos. Primeiro o fariseu, ele chega para Jesus e diz para ele: mestre. O fariseu reconheceu que Jesus era alguém que tinha algo a acrescentar na vida das pessoas, como mestre, aquele que ensina. Mas ele vira para aquele homem, Jesus, e fala: sabemos que ensinas da parte de Deus, ou seja, reconhecemos que aquilo que você está falando, e mais, aquilo que você está expressando, é algo que vem de Deus. E por que ele diz isso? Ele se coloca diante de Jesus e fala: porque ninguém pode realizar esses sinais maravilhosos, esses sinais miraculosos, ou simplificando, ninguém pode realizar milagres, se, como ele diz aqui, Deus não estiver com ele. Ou seja, ele estava dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor é mestre, o Senhor ensina, e o que o Senhor ensina não é algo que vem do homem, é algo que vem de Deus, porque senão, se Deus não fosse com o Senhor não poderia realizar esses sinais, esses milagres que nós temos vivenciado. Amém? Quantos creem que Deus está com você nesses dias? Então, meu irmão, se Deus está com você, como estava com Jesus, esses sinais precisam nos acompanhar.
Os milagres precisam ser uma realidade na nossa vida, né? Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então eu queria ministrar sobre a igreja hoje, aquilo que Deus colocou no meu coração. Ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Meu irmão, se nós realmente estivermos caminhando com Deus e Deus for conosco, nós precisamos ser capazes de experimentar milagres como Elias experimentou, como aquele povo que estava diante de Elias, junto dele, ali no Monte Carmelo, experimentou, como Jesus provocou no meio daqueles por onde ele passou, com quem ele conviveu. E Nicodemos, um homem que talvez não tivesse tanta fé, ele se rendeu àquilo dizendo: Senhor, ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então eu vejo Deus agindo na sua vida. Eu tenho certeza que Nicodemos, ele foi confrontado na sua natureza humana, porque ele viu algo que ele nunca imaginou que seria possível acontecer, e ele falou: olha, se eu estou vendo isso, é porque realmente há um Deus vivo e poderoso agindo na tua vida, Jesus. Quem crê que as pessoas ao seu redor, na sua família, verão isso, amém? As pessoas da sua família irão ser confrontadas na sua dureza de coração, na sua natureza humana, e dizer: olha, se você viveu isso, que eu nunca imaginei que você poderia alcançar, é porque realmente esse Deus que você tem buscado, Ele é poderoso. Eu quero conhecer esse Deus que você tem buscado, amém? Esse é o objetivo de nós estarmos buscando a Deus, meu irmão, porque não é para a nossa glória, mas é para que Deus seja glorificado no teu propósito, para que Deus seja glorificado no teu caminhar. Sabe, quando nós oramos e pedimos algo a Deus, como essa cartela que vocês colocaram, planos, projetos, desafios diante do Senhor, se o teu coração estiver voltado para satisfazer a sua vontade apenas, o caminho está errado, e muitas vezes isso é o que dificulta a resposta vir. Mas quando a gente coloca algo aqui, com o coração voltado para engrandecer a Deus e falar: Senhor, eu preciso dessa resposta, porque isso vai levar o teu nome a ser exaltado, e eu vou testemunhar que foi o Senhor quem gerou essa cura, foi o Senhor quem mudou essa história da minha família, sabe, foi o Senhor quem me tirou dos lugares baixos e me fez assentar nos lugares altos, entre os príncipes, é o Senhor quem tem abençoado a obra das minhas mãos, é o Senhor quem tem me dado fôlego de vida a cada dia, e ser um testemunho vivo de Deus nessa terra. Se esse for o nosso coração, a resposta do milagre virá, em nome de Jesus, amém? Nunca se esqueça, meu irmão, que é por Ele e para Ele, quando você colocar algo diante do Senhor, porque isso vai trazer Deus agindo na sua vida, quando Ele for o final, o objetivo final, sabe, o objetivo final não é você ter uma vida próspera, na sua família, com alegria, não é apenas você ter um bom emprego, você ter, sabe, saúde. O objetivo final é que através da sua vida, você possa falar: Deus está ao meu lado, é Ele que tem me sustentado, e isso ser motivo de glorificar ao Senhor. Sabe, quando Elias se dirigiu a Acabe, não foi para satisfazer uma vontade dele, falando: olha, haverá grande chuva, porque inclusive foi ele que falou que não haveria chuva, né? Estava escasso ali, mas foi da parte de Deus aquela direção. Deus queria agir através de Acabe, e por isso houve a honra através de Elias. Por isso houve a honra ali, onde Deus ouviu o clamor de Elias. Mas preste atenção, Elias, como foi falado aqui na oferta, ele parou e clamou. Ainda que Deus queira se manifestar na sua vida e na minha vida, eu preciso parar e clamar a Deus. Eu preciso entender que, se não for por Deus, se Deus não estiver comigo, eu não poderei realizar sinais miraculosos como Elias realizou, como Jesus realizou, amém? Então coloca a mão no teu coração nessa manhã e fala assim: meu Deus, como eu preciso alinhar o meu coração com o teu, os meus planos com os seus, que os meus propósitos possam glorificar o teu nome, e eu nunca me afaste dos seus caminhos, em nome de Jesus, aleluia.
Que o nosso coração esteja alinhado, meu irmão, com os planos, o propósito de Deus, porque isso fará com que realmente a chuva venha, o poder de Deus se manifeste na nossa vida, como Jesus se manifestou. E aí, aqui no versículo ainda de número 3, João 3, versículo 3, diz que Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso, meu irmão, para viver milagres, para caminhar com Deus e Ele se manifestar na nossa vida, eu e você precisamos nascer de novo. Será que nascemos de novo uma vez, há anos atrás, lá no batismo, ou quando aceitamos a Jesus, e depois aquele novo homem se estagnou ali, naquele momento, e nunca mais cresceu? Mas quando a palavra fala nascer de novo, ela fala de dar uma reviravolta. Eu estava caminhando para cá, e eu começo a virar as costas para o meu passado, e vivo uma nova vida em Deus. Eu começo de novo, como uma criança recém-nascida, que começa a absorver em Deus aquilo que Ele tem para nós, mas é uma caminhada de crescimento, não no tempo natural, mas no tempo da resposta do teu coração para Deus. Então eu começo como um bebê recém-nascido no Senhor, mas o meu crescimento não é apenas no cronológico do homem, mas é na disposição do nosso coração. Eu preciso avançar, evoluir nessa caminhada com Deus. E essa evolução, ela às vezes acontece de um jeito para um, de um jeito para outro, de outro jeito para outro. Você fala, mas todos começaram juntos. E depois de um tempo, alguém está muito mais lá na frente e outro não. Alguém viveu mais milagres, experimentou mais o poder de Deus e outro não. Isso é a resposta do coração de cada um de nós. Amém? Quanto mais você se mantém virado para a direção desse novo nascimento, mais Deus vai agir na tua vida. Quanto mais você se envolve em fazer e viver a obra de Deus, mais milagres Deus vai realizar na tua vida. Quanto mais perto você está de Deus, mais oportunidade Ele terá para poder transformar você em um agente de milagres nessa terra. Quem quer ser um agente de milagres de Deus na terra? Amém? Então cola com Deus, fica coladinho nele. Às vezes é difícil, né? Porque a gente é pai, mãe, profissional, que mais? Tantas coisas, cuida da casa, cuida do filho, a gente tem tantas responsabilidades, mas a gente não pode se esquecer que tudo isso precisa estar de acordo com a vontade de Deus, e eu vou ficar do ladinho dele, e falar, Senhor, se o Senhor não for, não me faça ir sem a tua presença, amém? Se o Senhor não estiver lá, não me permita permanecer lá, me faça voltar e caminhar para onde o Senhor deseja. Jesus, ele literalmente vivia dessa forma. E aqui quando ele fala para aquele homem que era preciso nascer de novo, eu quero te explicar por que é necessário nascermos de novo. Está lá em 1 Coríntios 2, você pode abrir comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Nós precisamos alcançar essa mente de Cristo. Mas isso acontece quando nós nascemos de novo e nos dedicamos a realmente ser homens que vivem pelo Espírito de Deus. Porque quem não tem o Espírito, ele não consegue compreender o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer. Se Elias não fosse um homem que tivesse nascido de novo, que andasse realmente pelo Espírito de Deus, ele jamais se submeteria a um desafio contra 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. 850 homens contra um. Se não fosse pelo Espírito de Deus, seria loucura. As pessoas falariam, Elias, é loucura o que você está fazendo. Como a gente pode falar, gente, é loucura o que você está fazendo, isso não vai dar certo. Como que você vai desafiar 850 homens?
Foge dessa. Você está colocando a sua vida em risco. Você está colocando os seus sonhos em risco e você vai se frustrar. E para aqueles que não têm a mente de Cristo, quando a gente vem para a casa de Deus, um domingo de sol desse pode parecer loucura. Quando você coloca o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor, é loucura. Você podia usar esse dinheiro para tanta coisa. Você está faltando, podia comer, né? Filé mignon e está comendo, dá uma dica aí, frango, né? Que agora frango, né? Está comendo frango, nem frango. Carré. Está comendo ovo, né? Até ovo está caro, mas enfim. Aí a pessoa fala, olha, no lugar do teu dízimo, você podia colocar o seu filho numa escola melhor, você podia se presentear. Ah, meu irmão, para aqueles que não têm o Espírito de Deus, o que nós fazemos debaixo da palavra parece loucura, mas quantos querem ser loucos por esse Senhor Jesus e amar a Ele, honrar a Ele, amém? Para aqueles que não conhecem o Espírito, não têm o Espírito Santo, meu irmão, é loucura pensar que vale a pena vir na casa do Senhor, dobrar o joelho, orar e falar, Senhor, eu creio no Teu poder para curar essa enfermidade, que o médico disse que não tem jeito, um dia ela vai gerar o fim daquela vida, mas para Deus há esperança para aquele que crê, nada é impossível para aquele que crê, sabe, nós lutamos contra aquilo que é natural na mente, porque esse é o poder da fé, a certeza das coisas que não existem. Isso é loucura para aqueles que não têm o Espírito de Deus. A fé é loucura para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas nós precisamos nascer de novo para que o Espírito de Deus venha e te faça experimentar loucuras sobrenatural de Deus aonde você passar. Amém? É loucura, meu irmão, quando você vê uma situação que não está legal, que as coisas estão saindo do trilho, você estender as suas mãos e falar, em nome de Jesus, eu declaro que esse caminho vai se abrir, que essa tribulação, essa tempestade vai passar, e mesmo sem você fazer mais nada, só orar, a situação acalmar. Quem já experimentou isso em Deus, amém? Oh, meu irmão, é loucura, mas é uma loucura que a gente experimenta quando nasce de novo, quando confia em Deus. Sabe, a gente estava, vou dar um testemunho aqui, né? A gente estava a pastora estava contando, né, que estava preparando uma noiva, né? E aí, estava lá em casa preparando a noiva, e aí, de repente, algo não fechava, né? O vestido não fechava, o vestido da noiva, 1 hora antes, né, da noiva chegar. E aí, fazia de tudo, nada levantava aquele negócio. Ela contou assim, que depois de uns 10 minutos, vamos costurar, a outra pessoa que estava lá, né? Quem não tem o Espírito de Deus vai para o natural. Olha o natural falando, o homem natural. Vamos costurar, vamos mexer aqui, vamos dar um jeito. Aí vem aquele que tem o Espírito de Deus e vai para o espiritual. Estou entendendo isso aqui. Aquele que tem o Espírito de Deus discerne as coisas espirituais. E ela pegou a pastora e falou, não vamos costurar não. Ela pegou, botou a mão e falou, em nome de Jesus. Depois de uns 10, 15 minutos tentando, pensando, em nome de Jesus, sobe. E subiu. Será que a gente está discernindo as coisas espirituais? São coisas pequenas da nossa vida, que vêm para tentar nos tirar do caminho de Deus. A gente estava aqui preparando a noite dos apaixonados. Quem esteve aqui? Foi uma bênção, não foi? Mas você não sabe dos bastidores, da luta que foi, né? Sobe a mesa vai para um lado, vai para o outro, veio aqui descer a mesa tão rápido, Laércio, que eu falei, Jesus, foi anjo que desceu aquela mesa, né? Uma mesa enorme, mas a gente estava aqui, todo mundo preparando, o Tiago, de repente, sobe mancando. Falei, o que houve, Tiago? Torci o pé. Falei, está amarrado, em nome de Jesus, né? As resistências vêm para tentar nos fazer impedir de viver o melhor de Deus, mas quando a gente discerne as coisas espiritualmente, a gente entende que nem tudo é normal, porque as pessoas dizem, é normal perder isso, perder um emprego é normal, está enfermo é normal, está brigando é normal, todo mundo briga, mas quando você tem o Espírito de Deus, você está ligado com Deus e você usa da autoridade do nome de Jesus, para declarar, não, isso vai mudar, não, isso tem que ser diferente, porque eu não sou mais um homem natural, mas eu entendo que existe um mundo espiritual, que está movendo no nosso meio, e eu vou tomar a minha posição espiritualmente. O homem espiritual, ele de ninguém é discernido, ou seja, a palavra diz, você não é discernido por ninguém, ninguém te entende, mas quando você ora, e a resposta vem,
eles vão entender que a tua oração mudou aquela circunstância. Amém? Então tome a sua posição espiritualmente. Não viva apenas o natural, mas tenha a mente de Cristo em nome de Jesus. Amém? Você pode colocar a mão sobre a sua cabeça assim, com autoridade, e falar assim: eu declaro que eu sou cheio do Espírito de Deus, e a mente de Cristo me fará discernir espiritualmente todo o ambiente e circunstâncias ao meu redor, e debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu viverei o sobrenatural na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Use dessa autoridade. Seja alguém movido pelo Espírito Santo. E eu queria voltar lá em João, no capítulo 3. Volta rapidinho comigo em João, no capítulo 3, versículo 4, dando continuidade ao que nós estávamos lendo. Em João 3, 4, ele diz: perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não podemos entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aleluia. Amém? E quem quer ser guiado pelo Espírito de Deus? Você não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que aonde Ele te enviar, vai dar certo, como Ele fez com Elias naqueles dias. Amém? Seja guiado pelo Espírito Santo. A nossa lógica, meu irmão, os nossos olhos, quando veem algo que não está dando certo, eles travam a nossa fé, travam a nossa alegria, a nossa esperança. Mas, meu irmão, se eu entender que é por Deus, se eu entender que eu preciso nascer da água e do Espírito, eu serei levado ao novo nível de visão, não apenas o natural, mas a visão espiritual pela fé. Então ele fala: aquele que é nascido da água, que representa o batismo nas águas. Se você ainda não é batizado nas águas, em breve nós teremos um batismo, para que você possa exercer esse chamado de Deus, porque todos fomos chamados para sermos batizados nas águas. E aí, além de ser nascido da água, é nascido do Espírito, onde o Espírito Santo de Deus vem e preenche a tua vida, para que você possa exercer a autoridade do Espírito Santo, para que você viva guiado pelo Espírito Santo. É Ele quem nos faz ir além dos nossos passos. Amém? Sem o Espírito Santo, meu irmão, você não é capaz de ir além da sua capacidade. Você não é levado a ir além da sua capacidade. Mas quando o Espírito Santo entra na jogada, daquele que nasceu de novo, nascido da água e do Espírito, ele sim é capacitado para viver o sobrenatural de Deus. É só Ele que tem esse poder. E eu queria ler 1 Coríntios 12, já estou encerrando. 1 Coríntios no capítulo 12, no versículo de número 4, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, meu irmão, quando você olhar um irmão que está cheio do Espírito Santo fazendo algo, e você fala: mas eu não consigo, olha para você e vê que o Espírito Santo de Deus tem outro dom para você. E nessa soma da variedade de dons do Espírito Santo, nós chamamos de igreja. Amém? Corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua função. Então não fica preocupado que o dom do Espírito Santo no seu irmão é diferente do seu, é o teu dom, mas encontre o teu dom no Espírito Santo, porque ele tem um dom maravilhoso para expressar através da sua vida. E ele diz aqui no versículo de número 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé
pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Então levanta a sua mão comigo e fala assim: Espírito Santo de Deus. Não, ele não está ouvindo não, que eu nem ouvi. Misericórdia, fala: Espírito Santo de Deus, pode derramar quantos dons, quanta manifestação do teu poder sobre a minha vida, para a glória do teu nome. Eis-me aqui, usa-me em nome de Jesus. Aleluia, amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Deixa Deus te usar, meu irmão. Às vezes a gente fica preocupado e fala: mas Senhor, sou eu mesmo que o Senhor quer usar? Eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o presbítero, o diácono. É você, meu irmão. Você está ali diante da situação, levanta as suas mãos, ora. Tem dom do Espírito Santo sobre a tua vida, amém? Oh, meu irmão, se você ainda não entendeu qual o dom, aqui a palavra de Deus, grava esse versículo, 1 Coríntios 12, 4 a 11. Procura ali qual o dom. Ainda que você ache que não tem dom, meu irmão, a palavra de Deus diz: a fé é dom do Espírito Santo. Então, meu irmão, pelo menos isso você tem, amém? Quem tem aqui o dom da fé? Levanta sua mão comigo e fala: eu tenho o dom da fé pelo Espírito Santo. Então, pelo menos aí a gente está nivelado, amém? Agora, que outro dom você quer ter? É o Espírito Santo que dá. Clama a Ele. Senhor, eu queria tanto falar em línguas e ainda não consegui. Clama a Ele. Eu não vou contar hoje não, que já está no horário, mas depois você me pergunta como é que eu falei em línguas. Numa situação assim que falei: e agora? Como é que para? Como é que desliga? Aí eu te conto, né? Mas é dom do Espírito Santo. Você tem. Se não tem, aquilo que você ainda deseja, é Ele que dá. Clama a Ele. Mas você precisa experimentar, ser um canal desse dom do Espírito Santo. Elias, quando estava lá no Monte Carmelo, ele alcançou discernimento para poder reparar aquele altar que estava em ruínas, quando ele subiu ao monte. E eu quero encerrar agora lendo em 1 Reis 18, 30. Falei que eu não ia fugir de 1 Reis? É o que está na nossa cartela, e eu queria te convidar a ficar de pé comigo, e nós vamos ler esses versículos e vir aqui consagrar a nossa cartela, as nossas famílias. 1 Reis 18, no versículo de número 30, a palavra diz que: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus deu discernimento a Elias para reparar o altar do Senhor. E Deus te dará discernimento, meu irmão, nesses dias, para que você possa reparar aquilo que está da forma que não agrada a Deus na sua casa, na sua família. Repare, meu irmão, analise a sua vida, analise a sua casa e fala: olha, aqui tem que ser melhor. Aqui tem que entrar mais uma pitadinha de sal. Sabe o que é sal? Quem é sal aí? Como a palavra de Deus diz, somos nós, cheios do Espírito Santo. Então aqui tem que ter mais de Deus e menos do homem. Tem que ser mais espiritual e menos natural, porque eu nasci de novo, amém? Oh, meu irmão, então, discernimento para reparar o altar. O que precisa reparar dentro de nós e na nossa casa? Não esquece de dentro de você não, amém? Porque o altar aqui tem que estar brilhando para o Senhor Jesus. Será que ele está ou está meio empoeirado? Só coloca o holocausto sobre o altar no domingo, de manhã, ou na quarta, quando vem no culto, ou no dia que vem no culto, que às vezes pode ser, né? De vez em quando. Não, meu irmão, o altar tem que estar com fogo queimando ali, continuamente dentro de nós. E ali depois ele diz que ele chamou as pessoas para si. Ele assumiu a responsabilidade de chamar aquele povo. Assuma a responsabilidade, como nós falamos no domingo anterior. Assuma a responsabilidade para mudar a história da sua família, debaixo dos dons que o Senhor tem. E por fim, eu queria ler aqui o que ele fez. No versículo de número 36,
a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e, fala comigo assim, orou. Meu irmão, sem oração, não tem comunicação com Deus. Sem oração, você não move no espiritual, só no natural. Quando eu falo, eu movo no natural. Quando eu oro, eu movo nos céus, no espiritual. Elias se colocou diante daquele altar e orou. Meu irmão, e quando ele orou, a palavra de Deus diz: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Olha a motivação da oração de Elias. Primeiro ele falou, reconhecendo quem era Deus. Nunca se esqueça de reconhecer quem é Deus na tua vida. E ele disse em seguida, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu, fala comigo, teu servo. Fala, teu servo, Senhor. Aleluia. E que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Quantos creem que as pessoas ao seu redor, quando verem o fogo de Deus caindo, o milagre acontecendo na sua vida, vão reconhecer que o Senhor é Deus? Amém? Então eu quero te convidar a vir aqui à frente, e nós vamos consagrar a sua vida, e você vai colocar primeiro a sua cartela, a sua família diante do Senhor. Tem que ser rápido mesmo, eu tô devendo já aqui nos minutos. Oi, igreja. Eu estava ali, mas Deus estava me incomodando. Nesta campanha de Elias, eu coloquei minha família nas mãos de Deus. E eu coloquei assim, a minha família. E eu estou cuidando de uma família, irmã do meu esposo. Tem 92 anos, o outro tem 80 e pouco. E essa semana, na campanha de Elias, eu estou lá com ele 2 meses batalhando. Os 3 pegaram Covid sem sair de casa. E eles não deixavam ninguém entrar na casa deles. Essa semana eu fui várias vezes na casa deles, porque eu estou fazendo comida, chego lá, dou no portão e volto. Ela não deixa eu entrar e nem deixa ninguém sair. Eu vou ao mercado, faço compra, deixo lá. Aí às vezes eu faço a comida, deixo lá. Mas anteontem, ela ligou, eu liguei para ela para saber como está, porque ela vive prostrada. Ela estava com 15 dias sem tomar um banho. Ela passava álcool na cabeça e ela é muito debilitada. Ela tem a altura mais ou menos do pastor Felipe e pesa 40 quilos. Aí, anteontem, eu liguei para ela: Maria, como você está? Aí ela estava desesperada. O marido dela ficou 2 meses anteriores agora no hospital e quase morreu, mas voltou para casa. E ele tem problema de Alzheimer. E ela estava numa luta tremenda porque não podia botar ninguém em casa por causa da Covid, e sem saber o que fazer, ela estava desesperada. Aí ia almoçar, eu e meu marido ia almoçar. Eu liguei para ela para saber, meu marido já tinha levado a comida. Eu liguei para ela: Maria, tudo bem? Ela estava desesperada, ela falou assim: eu vou morrer, vem aqui que eu vou morrer. Aí eu saí desesperado, mas meu marido, fomos lá, entramos. E ela estava assim, numa agonia tão grande. E ela é muito católica, tem santo para tudo quanto é lugar da casa. Aí ela falou assim: Mafalda, eu vou morrer. Aí eu fui para abraçar ela, para orar para ela. Ela falou assim: não encosta em mim, não.
não encosta em mim não, porque você vai pegar, eu não quero que você pegue essa doença. Eu falei, Maria, eu já peguei essa doença, eu nem sabia que eu estava com essa doença, não senti nada, eu não tenho medo de nada, eu creio num Deus Todo-Poderoso. Aí eu fui e segurei nela, agarrei nela, e ela me afastando, e enquanto mais ela me afastava, eu segurava nela, e comecei a clamar a Deus, clamar a Deus, clamar a Deus, e ela começou também a chamar por Deus, e eu orava a ela, e passava a mão da cabeça, os pés, tirando todo o mal, toda a seta maligna, toda a obra da feitiçaria, macumbaria, e ela falou assim, meu Deus, eu creio, eu nunca mais vou esquecer o dia de hoje, mas ali Deus me tomou de uma unção tão grande, que nunca tinha acontecido, e eu agarrada com ela, e orando, e orando, e orando, e ela com as mãos para cima. Aí ela falou assim, ai meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E acabando a oração, ela falou assim, agora eu vou tomar um banho. Depois de 15 dias sem tomar banho, ela conseguiu tomar banho, conseguiu a comer, porque também não comia, entendeu? Aí ela está assim, aí Deus fez uma obra na vida dela. Ontem ela falou assim, Mafalda, você vai para a igreja? Eu falei, amanhã de manhã eu estou lá, na campanha da família. Ela falou assim, ó, pede oração por mim, porque eu nunca mais vou esquecer esse dia. É assim que Deus faz maravilha. Às vezes o nome dela não estava na campanha, muitas coisas estão aqui na campanha de Nadiel, mas está a minha família debaixo da mão do Senhor. E ela, como minha cunhada, é minha família. Deus fez a obra. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Vem aqui à frente, você e a sua família. Nós vamos consagrar, vamos orar contigo, nós vamos louvar. Enquanto nós louvamos, meu irmão, coloque a sua vida, a sua cartela diante do Senhor. E eu creio, meu irmão, que assim como Deus usou a Mafalda, dons do Espírito Santo estão sobre a tua vida. Dons do Espírito Santo precisam ser despertados por você, para que Ele possa te usar. Vem mais à frente para liberar o caminho aqui do corredor. E coloque a sua cartela, a sua família diante do Senhor, enquanto nós louvamos. E nós vamos ungir a vida de vocês e já vamos encerrar, amém? Tu provês o fogo